E aí, Bandeirante? E aí, desbravadores da história? Nós estamos aqui, eu e o Flávio Harley, para trazer um vídeo. Cara, esse vídeo faz tempo que a gente queria gravar, mais de um ano. Que é aí o xadrez histórico. Meu, como assim xadrez histórico? O cara vai procurar achando que é um jogo de xadrez. Bom, aqui nesse canal, nós nos propomos a trazer para vocês grandes nomes do passado. E nós chegamos a um denominador comum de que algumas desses nomes históricos dariam magníficas peças de xadrez se nós tivéssemos um tabuleiro. Imagina assim, que o tempo aqui na Terra fosse um tabuleiro e que você pudesse escolher personalidades históricas para você compor ali o seu castelo de xadrez, digamos assim, né? Exato. O seu forte. Aí o jogo de xadrez é chamado também Jogo dos Reis. Sim. Não é um debate, mas eu tenho alguns nomes, o professor também tem alguns nomes, e a gente vai conversar, né? E aí você vai enriquecer o seu conhecimento histórico. Lembrando que tudo que a gente falar aqui, depois, algumas coisas que você achar interessante, procure saber mais. O YouTube, Wikipédia, bibliotecas, boas fontes, livros, sebos, né? Revistas científicas. Então procure saber mais se você se interessar por algum desses temas. Eu quero começar, professor, lá no cantinho, torre. Vamos começar com a nossa torre. Boa. Vamos lá, tem uma torre aqui na frente girando agora aqui. Quem que aparece? Qual é o nome que aparece aqui na torre, assim, que você teria como um dos grandes nomes do passado, que eu também tenho um do presente? Olha, o maior conquistador mongol, Gengis Khan. Gengis Khan, que temos aqui no canal. Um vídeo maravilhoso. Melhor torre. Ah, professor, mas por que o Gengis Khan é uma torre? Pela sua imponência perante o inimigo. Conquistou os poderosos chineses. Era um mongol, da tribo mongol, né? Extremamente sem a mínima condição bélica para isso, porque naquela época era tudo na base de tribos, era tribal. Uhum. E o impensável aconteceu. Os mongóis eram famosos também por serem, né, bons de briga, por serem bons. Eles eram tribos separadas, né? O Gengis Khan, ele conseguiu unificar os povos mongóis, né, as tribos mongóis. E hoje foi feito um teste de DNA há um tempo atrás, que boa parte da China tem os DNA de Gengis Khan. Gente, esse, na minha opinião, é o grande nome, a grande torre do passado. Agora, a segunda torre aqui do nosso tabuleiro de xadrez, eu gostaria de trazer alguém mais presente. Alguém que traz, que tem uma história comovente para vários sentidos. Alguém que representa um grande governante. Nós temos vários, na verdade. Mas um governante, nós sempre vemos em filmes e até politicamente falando que quem governa os Estados Unidos governa o mundo. Exatamente. Né? E eu trouxe um nome, talvez o professor tenha outro nome, mas eu tenho um nome aqui, que é Ronald Reagan. Fala um pouco sobre o Ronald Reagan. Excelente. Ronald Reagan, um ator de Hollywood que se tornou presidente dos Estados Unidos e governou a América nos anos 80. Foi responsável pela negociação com a União Soviética na época do então secretário do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev. Respeitadíssimo por todos. Se você tinha um segundo nome aí mais atual, como qualquer? Eu tinha o Winston Churchill, né? Winston Churchill. O Churchill, são esses nomes, cara, que a gente às vezes sente falta agora. Né? Cadê os grandes nomes? Grandes diplomatas, né? Cadê os grandes estadistas, né? Cadê aquelas pessoas que lutavam pelo seu povo, né? Mas assim, aqueles que não traziam a marca da selvageria, a marca do poder acima de tudo, acima de todos, diplomacia, né? Aí você vai falar, pô, mas o Gengis Khan não era muito diplomata, não. Mas são situações diferentes. Mas a torre, a imponência da torre, ela nem sempre, para quem joga xadrez sabe disso, a torre nem sempre é aquela que você vai conquistar, que você vai ganhar peças, que você vai derrubar peças, mas por ela atravessar o tabuleiro na horizontal e na vertical, ela é muito respeitada. Então mais vale o cara não entrar na frente da torre. Não acontece propriamente dito o confronto em si com a torre. A torre é mais uma questão de você sair não ser um alvo, não se botar um alvo dela. Então a torre você respeita. Depois da torre nós temos o bispo.
Nós temos os dois bispos. O primeiro bispo, eu trago um nome do passado, do Egito, tá? Professor, tem outro nome do Egito também, mas eu gostaria de trazer esse grande nome que é Ramsés II. Aí você vai dizer assim, porque o Ramsés Ramsés II é da Bíblia. Maior faraó do Antigo Egito. Mas não é só isso. Tem aquele, o Ramsés II gostava muito da Nefertari, né? Nefertari, a favorita. A favorita chegou. Ele fez estátuas gigantescas para ela, né? Colocou ela ali entre aqueles titãs, né, de pedra. Sim. E ele se colocou entre os deuses no templo de Abu Simbel, tá ele sentado junto com os deuses de boa. Hoje lá. Porque ele já era um deus, ele já era Horus, o deus do ar. Só que não, ele é o deus Ramsés II. Esse nome, você propôs de colocar qualquer outro nome que você tinha falado? Sete? Eu pensei no... Caramba, boa pergunta. Eu pensei no Sete, que podia ser um nome forte, mas o Sete é o pai dele. Eu pensei no Ramsés I, que era um sumo sacerdote. Djoser, mas tem grandes nomes, né? Que servia ao faraó Djoser. E ele foi um importante vizir. E pelo fato do faraó não ter descendente, foi a dinastia dele que governa o Egito, a dinastia Ramessênida. Então, aí o outro bispo, eu trago alguém mais da atualidade, mas o professor também deve ter outros nomes. Eu tenho o meu. Eu trago para vocês João Paulo II. Boa. Carol Wojtyła, né? Esse homem... Ele é um polonês, se não me engano? Ele é polonês. Ele é polonês. Viveu a Guerra Fria, viu o comunismo sendo aplicado. Por quê? Porque um papa, né? Cara, pela representatividade que ele tinha perante os outros povos, pelo ecumenismo que ele viveu, o ecumenismo na sua essência que é provocado pela própria Igreja Católica, até os dias de hoje, foi um cara que gravou CD, gravou livro. Articulou com outras religiões. Articulou muito com as outras religiões, teve grandes momentos. Ele fez o verdadeiro lava-pés que Jesus pregava e lavou o pé do cara que descarregou um revólver nele. Ele foi lá, perdoou. O cara sobreviveu, o tiro foi... Ele perdoou o cara lá no cárcere, foi lá no dia de lava-pés e lavou os pés do seu algoz. Então, por essa e por outras, se a gente ia ficar aqui horas falando de João Paulo II, eu tenho o Papa João Paulo II como o nosso segundo que se tornou um dos vários papas. Com certeza. Qual que era o outro nome? O meu nome para bispo foi Urbano II. Esse papa foi importantíssimo. Principalmente porque no século XI, os turcos otomanos tomaram o caminho de Jerusalém e impediam o acesso dos cristãos. Também esses mesmos turcos otomanos estavam tentando invadir Constantinopla. Na verdade, é por causa dele que você que provavelmente está assistindo a gente é católico e você que é evangélico é o que é. Talvez se ele não tivesse lutado pela religião católica e depois se transformou também na parte Infelizmente foi uma campanha fracassada, mas foram 3 séculos de cruzadas. Mas impôs a religião. Sim, ele desagou toda aquela galera que estava violenta e louca na Europa, mandou lá para o Oriente Médio e buscar novos feudos, riquezas. Você pode ser um protestante, aí, sei lá, um evangélico de outra linhagem, tem que respeitar ele porque ele lutou... Seríamos islamizados também se não fosse por ele, né? Se não fosse ele, a gente com certeza ia ser de outras religiões agora. E quando você cresce dentro de uma religião, você cresce respeitando ela, portanto, nós nem estaríamos pensando se estivéssemos nessa outra condição. Nós temos agora os cavalos. Bom, os cavalos... Posso fazer barulhinho? Oi. Os cavalos, eles representam no xadrez, pelo movimento em L deles, a liberdade. E é muito mais difícil de prever as jogadas. Óbvio que para quem joga mais tempo, né, você consegue prever futuras jogadas com o cavalo. Mas se você é um principiante ali, é um nível de iniciante, você não vai conseguir prever, porque ele anda em L. E a liberdade que ele tem, que ele pula outras peças, ele consegue pular outras peças por ser um cavalo. Então a gente pensa logo em seres mitológicos, né? Eu trago para vocês Pégasus, professor. Pégasus, o cavalo alado, usado por Perseu, usado, se não me engano, também por Jasão. Foi enviado do próprio Olimpo para ajudar esses heróis e semideuses em seu trabalho. Pégasus ajudou Perseu, após ter arrancado a cabeça da Medusa, levá-la até em direção ao Kraken e fazer o Kraken petrificar.
E qual que era o outro cavalo que você escolheu? E o outro cavalo que eu escolhi é o Incitatus. Você pode achar que isso não é Incitatus. É o nome do cavalo do Calígula, do Botinhas Pequenas, que falamos aqui no canal. Aqui no canal tem aqui o Calígula. O Calígula deu um cargo político nomeou para o cavalo dele a cônsul para sacanear e esculachar os senadores romanos. Nomeou seu próprio cavalo como cônsul de Roma. E a galera teve que engolir a seco porque ninguém enfrentava o Calígula na sua magnitude, né? Bom, agora nós chegamos a um momento mais de consenso entre eu e o professor. Nós não vamos aqui nomear 16 peões, né? Aliás, 8 peões. Nós vamos nomear 8 peões. É muitos nomes. Então nós vamos escolher um nome e que vai representar todos eles. Eu disse... foi de consenso nosso que esses peões, historicamente, a gente pode representar pelos 300. E um grande nome... Batalha de Termópilas. Leônidas. O Leônidas. Você que assistiu o filme 300, né? Deve lembrar disso, mas a história, isso é calcado, baseado na história dos 300, desse enfrentamento de homens contra os milhares que defenderam de persas, que defenderam a Pérsia de uma maneira, e eles lutavam também contra os persas para defender as fronteiras da Grécia Antiga. Cara, a questão muita coisa dos 300 os romanos acabaram assimilando. A própria falange, a formação, que chamava a formação tartaruga, era cópia da falange. Com certeza. Então você tem, historicamente, os 300 com o Leônidas, né? Eu acho que, de repente, o cara pode falar assim, mas teve também lá as marchas de Napoleão. Cara, claro, você pode falar um monte de coisa. Eu posso falar, mas peraí, vamos lá. 300 contra centenas de milhares, eles morreram, beleza, eles morreram. Mas eles foram espertos a criar a batalha no desfiladeiro de Termópilas, em que os caras iriam em linha em fila. Sim. E aí os caras faziam a contenção. Então os caras seguraram o exército persa até que os gregos se organizassem e formassem lá o seu próprio exército. Sim, com certeza. Não vamos dar um mérito cara desse? Claro. Agora sim, todo tabuleiro de xadrez tem, né, as peças principais, talvez a mais poderosa de todas as peças, óbvio que é o rei. Mas o rei, ele anda uma casa só para cada lado. Da minha opinião, a rainha. Ele é neutro. Claro, matou o rei, acabou o jogo. Mas... Dá checkmate. Mas você tem a rainha, sabe, como a peça mais buscada pelo é xadrista que fala? Não sei como é que fala. Pelo enxadrista? Acho que é xadrista. Acho que é enxadrista, mas enfim, pelo jogador, pelo profissional que está enfrentando você. O objetivo dele é comer a rainha. Ele pegou a rainha ali, metade do jogo já era. Já era. Matou a rainha e já foi. Tem muitos que ainda se dependendo lá de outros fatores. Mas assim, eu vou trazer um nome aqui e o professor vai trazer outro. Ok. Eu respeito o nome da rainha, né? Eu respeito, mas eu vou trazer, vai ser esquisito isso aqui, mas eu não vou trazer uma rainha pra rainha. Eu vou trazer uma princesa pra ser, porque essa princesa não chegou a ser rainha, né? Talvez nunca chegasse a ser rainha, né? Mas chegaria, pelo caminho natural, ela chegaria. Sim. Princesa Diana. Princesa Diana, ou Diana, a Lady Di, ela representava vocês que nasceram depois, né? A gente teve aquela fatalidade lá no túnel que a gente perdeu. A Princesa Diana era a princesa do mundo. Princesa do povo. Do povo. Pra você ter uma ideia, né? Ela às vezes, numa entrevista ou em alguma revista, ela dizia que assim, eu tenho um sonho de um dia, tal lugar, acontecer tal coisa. E as pessoas daquele lugar iam lá e faziam isso acontecer. Sim. Porque era uma vontade da princesa. Uma mulher extremamente humanitária. Tinha causas absurdas. A gente estava dizendo, ela não tinha esse negócio de direita e esquerda, ela ajudava de todas as maneiras, ela estava o tempo todo ajudando. Estava acima disso. E ela era plebeia. Sim. Ela veio da plebe. Ela tinha uma linhagem bem distante, mas era professora de creche, cara. Entendeu? Aí você vai falar assim, mas aí o príncipe, ele renunciou, né, pra não ser rei, deixou pro filho e tal. Mas isso é uma história, porque assim, quando ela faleceu, ela já estava separada, na verdade, né? Ela já estava separada. Então,
ela é um grande nome, mas o professor traz um outro nome tão importante quanto, né? E até a gente fez uma brincadeira que eu falei assim, não, outra pessoa que eu traria aqui para uma rainha é a Cleópatra, a rainha do Egito. É do Egito, senhora do Nilo. do alto e baixo Nilo. Mas a Cleópatra tem o lado de exemplo de mulher que era majestosa, estadista. Fizemos um vídeo nesse canal sobre ela. Tá, mas ainda falta aquele quê? Dizem que ela se suicidou, dizem que ela foi assassinada, sabe? Então, tipo assim, tem aquele... Ela não teve um final feliz, digamos assim. Não teve um final feliz. E ela não conseguiu, assim, efetivamente fazer coisas que ficaram na história como a Lady Di fez. E ela ficou presa também ao contrato dos Ptolomeus de que só governaria ao lado do irmão, então... Sim. A Lady Di ainda ressoa até hoje. Qual que é o nome que você trouxe para a rainha? A minha rainha é uma mulher maravilhosa. Ela conseguiu... Ela numa época de homens, numa época que os homens dominavam, ela dominou. Ela foi conhecida, chamada Rainha Virgem. Elizabeth, a rainha da Inglaterra. A Elizabeth, ela foi tão importante para a Inglaterra, você não tem noção, que ela venceu os espanhóis. Até Elizabeth, o maior império do mundo era a Espanha. Com a vitória de Elizabeth sobre os espanhóis, a Inglaterra tornou-se a maior nação do mundo. A chamada Era de Ouro da Grã-Bretanha, da Inglaterra, foi com Elizabeth. Uma mulher jovem que decidiu não dividir seu poder contra o homem, usou, né, o fato dela ser virgem coisa nenhuma, a gente sabe muito bem disso. Mas era um status, né? Mas era um status, ela se vestia como Nossa Senhora. Sim. Ela tinha um trejeito, mesmo que ela era protestante, mas o legal da Rainha Elizabeth é que a Inglaterra não seria o que ela é hoje se não fosse Elizabeth. Bom, e pra gente finalizar com chave de ouro, nós temos que falar do rei, que com certeza é a peça principal, porque se você tirou o rei, acabou o jogo. O rei é o rei, né? Professor, primeiro pro senhor, pra gente quebrar um pouco aí a ordem, né? A ordem das coisas aí. Olha, tem tantos nomes para dizer sobre o rei, tem tantos homens grandiosos que estiveram à frente do seu tempo, mas eu não posso negar um homem que conquistou o mundo antes de completar 30 anos. Infelizmente, antes de completar aos 31 anos, ele veio a falecer. E, infelizmente, seu reino foi dividido entre seus generais. Eu estou falando de Alexandre da Macedônia. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, filho de Filipe II, filho de Olímpia. O jovem que estava destinado a governar o mundo. Quando eu falo mundo, é o mundo antigo, né? É, óbvio. É Europa, Ásia e África. Ele chegou até a Índia. Até a Índia chegou os domínios dele. A própria língua que você conhece hoje, todas as línguas que você conhece hoje, pelo menos daquelas regiões ali da Europa, aquela parte ali toda, tem a ver também com os domínios que foram feitos por as grandes dominações. Sim. E o importante que eu gosto muito do Alexandre é que ele podia ser um rei duro, mas ele respeitava a autonomia dos povos. Sim. Ele conquistava os povos, vencia os reis, mas dizia, você pode continuar governando, paga os tributos a gente, vamos estar de olho e você pode governar. E o bacana é que o Alexandre uniu a cultura oriental, ele se apaixonou pela cultura oriental. Sim. Quando chegou na Babilônia, ele se encantou, que tornou-se a base do seu império. Ele trouxe a cultura oriental para a cultura ocidental. E ele fundou várias cidades com seu nome, Alexandria, eram centros culturais. Tanto que lá no Egito tinha o farol de Alexandria. Sim. E tinha a chamada Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada. Então não tem como escolher outro nome senão ele. Bom, e eu vou escolher o rei Salomão. Né? A história diz assim, mas é clichê. Bom, pode ser que seja, mas assim, a Bíblia diz que, não só a Bíblia, mas livros históricos da época, que não existia um rei mais sábio. E talvez nunca existiria um rei tão sábio quanto Salomão, né? E Salomão, diziam que ele era muito justo, né? Tirando um pouco essa parte bíblica, digamos assim, essa parte hebraica, né? Mas aquele povo hebreu, ele era um povo muito dividido em guerras depois que eles se assentaram. Eles brigaram com todo mundo ali para tomar o que era deles de direito, segundo a Bíblia. Conquista do Vale do Rio Jordão. E conquistaram aquela área, depois eles começaram a se dividir entre eles e guerrear entre eles.
E Salomão era a base de apoio. Óbvio que você vai falar assim, mas e o rei Davi e tal? O que eu dou mais mérito ao Salomão do que o Davi é que o Davi passou a maior parte da vida dele em guerra, assim, a maior parte do seu governo em guerra. Sim, ele conquistou a capital de Jerusalém da fortaleza antiga dos Jebuseus. Sim, ele tornou Israel um império. Acho que Davi veio antes de Salomão ou depois? Veio antes. Salomão que assinala o apogeu do seu governo. O melhor momento da história de Israel é com Salomão. Infelizmente, ele vai ter um momento de impostos que vai levar um conflito entre as tribos, como você falou bem, que vai levar a divisão dos reinos do norte e sul, entre o norte Israel e o rei do sul Judá. Mas no fim, realmente, Salomão, ele foi um rei grandioso. O templo de Jerusalém que o Lena falou foi o maior marco para a época, as maiores construções da época. Ouro e cedros do Líbano. Vieram pessoas do mundo todo, os navios trazendo todo esse material para a capital de Jerusalém. Então, não tem como realmente não merecer o papel de Salomão. Bom, esse que vocês estão vendo aqui é o tabuleiro final. Coloca as fotos todas aí, né? Cara, antes de a gente fechar esse vídeo, se você assistiu até aqui, né? Gostaríamos muito de pedir encarecidamente que você compartilhe, cara, esse canal que eu e o Flávio Harley temos verdadeiro amor por esse canal. É a nossa menina dos olhos. É a nossa menina dos olhos, sabe? Nós somos amantes da história. E se você gosta também da história, una-se a nós e divulgue esse trabalho aqui. Talvez tenha algumas falhas, algumas coisas aqui, porque ninguém é perfeito e nós fazemos isso com tanto amor e carinho e conforme a gente consegue, e sempre avisando a galera, você gostou? Estude sobre o assunto, mas você errou, perfeito, se a gente errou, coloca nos comentários aí, se puder faça até um vídeo, né, falando sobre qual foi o erro e como que é a história real, e procure saber sobre cada um desses que estão aqui nesse tabuleiro, de cada uma dessas figuras, procure aprender mais sobre elas. Da minha parte era isso. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui nos Bandeirantes, desbravando a história, Flávio. Pessoal, esse xadrez foi incrível. É um privilégio poder estar aqui. Eu quero pedir a você para compartilhar com seus amigos esse canal. Gente, quando começamos o Bandeirantes, teve um hype bacana, todo mundo quis ajudar, mas não sei o que aconteceu, que não houve aquele compartilhamento. A história sempre fica em segundo plano, né? Mas a gente está aqui para tentar fazer ela voltar para o primeiro plano, porque se você esquece a história, você perde a sua base. E se você perde a sua base... Eu faço uma promessa. Assim que acabar a pandemia, eu prometo vir aqui com o Leno a cada 15 dias para fazermos vídeos para o Bandeirantes. Igual a gente fazia naquela época, vou vir aqui a cada 15 dias, vamos fazer vídeo, produzir material para os Bandeirantes. Comente aí o que você quer que a gente fale aqui. Qual personagem histórico que você quer que a gente fale? Qual conteúdo da sua escola que você quer que a gente fale? Sim. Às vezes você está com dificuldades aí, alguma parte da história aí, o professor está aqui para isso, tá bom? Forte abraço para vocês aí, até o próximo vídeo.